Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Cristiane Esteves Soares, sou promotora de justiça e assumi recentemente a coordenação do NEVID. O NEVID Talks é uma série de mini-eventos apresentado por aqueles que fazem parte ou já fizeram parte do NEVID, coordenação estadual, subnúcleos e equipe técnica. Tivemos o primeiro evento onde tratamos sobre a rede de atendimento e abrigamento. Um segundo evento onde falamos sobre algumas alterações legislativas. E hoje o terceiro e último evento sobre o formulário de avaliação de risco e sua aplicação pelos atores da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. A ideia dos mini-eventos é discutir de forma rápida e objetiva temas relacionados à violência de gênero, visando sempre estimular a elaboração de novas estratégias e atuação que garantam o acesso à proteção, à justiça e aos serviços sociais que, porventura, as vítimas necessitarem. Nós estamos no mês de aniversário da Lei Maria da Penha, que completou 14 anos. Esta lei é considerada pela ONU a terceira melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. E também, por isso, temos realizado vários eventos. O tema de hoje, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, instituído em razão da resolução conjunta do CNJ com o CNMP de 3 de março de 2020. E para falar sobre o resgate histórico da implementação de formulários de avaliação de risco, nós convidamos a doutora Cláudia Garcia, que foi coordenadora do NEVID de 2016 até maio deste ano, que é colega nossa, minha amiga pessoal. Cláudia, você terá 20 minutos para sua fala, mas fique aí à vontade para falar o quanto puder. A gente sabe do seu conhecimento nessa área, então para nós é uma honra tê-la de volta no NEVID. Bem, boa tarde, Cristiane, sempre muito gentil. Cumprimento a todas e todos aqui virtualmente presentes. Agradeço o convite feito pela minha colega e amiga, doutora Cristiane Esteves, a quem eu já parabenizo pela iniciativa da realização do NEVID Talks, que tem semanalmente, agora nesse mês de agosto, nos proporcionado discussões e reflexões sobre a Lei Maria da Penha e o enfrentamento às violências de gênero contra as mulheres. Cris, parabéns, tem sido muito bacana, tenho acompanhado todas as edições, a primeira que eu não consegui estar em tempo real, depois eu fui lá e assisti a gravação. Eu fui convidada pela doutora Cristiane para trazer um resgate histórico da construção e da implementação do formulário de avaliação de risco. Uma vez que eu participei do processo de construção em nosso estado e no Conselho Nacional do Ministério Público. Deixa eu só ver aqui, 1.008. Eu vou abordar as implicações da utilização do formulário. Aliás, eu não vou abordar as implicações da utilização do formulário ou sobre o seu uso, porque isso vai ser feito pela doutora Cristiane no segundo momento. Mas, considerando que podemos ter aqui pessoas que nunca ouviram falar sobre o formulário de avaliação de riscos, eu inicio fazendo uma pergunta. Você sabe o que é o Formulário Nacional de Avaliação de Riscos em Violência Doméstica e para que ele serve? Bem, rapidamente é uma ferramenta que busca identificar os riscos de violência enfrentados pela mulher que procura auxílio. Tá? Ou seja, por meio do formulário, ele busca identificar, indicar fatores do risco de nova agressão ou de feminicídio. E também vai além, conscientizar a mulher em situação de violência doméstica do grau de risco em que ela se encontra. A aplicação desse formulário, portanto, ele auxilia na elaboração de um plano de segurança e de apoio a essa vítima. O Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, ao publicar em conjunto essa resolução, ele estabeleceu que a ficha ela vai ser aplicada preferencialmente na delegacia de polícia. E por quê? Porque a gente sabe que a maioria dos casos eles chegam por meio da delegacia de polícia, mas também a ficha poderá ser aplicada
pela equipe do Ministério Público, pela equipe do Judiciário e outros serviços. Vejam bem, eu disse pela equipe, eu não disse equipe multidisciplinar. Essa questão, a doutora Cristiane, depois, na hora que ela for falar mais detalhadamente sobre o formulário, ela abordará com vocês. Bem, a partir deste conceito que eu trouxe aqui, um conceito rápido, apenas para nos colocar harmonicamente sobre o tema, nós vamos conhecer um pouco o cenário que antecedeu a publicação da resolução conjunta pelo CNMP e pelo CNJ. É importante que vocês saibam que nós temos ou já tivemos 4 modelos de formulários de riscos, tá? Hoje vigente nós temos 3. No ano de 2014, a Conferência a Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos e a Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos, com o objetivo de fortalecer o enfrentamento à violência de gênero praticado contra as mulheres, desenvolveu um protocolo regional para a investigação com perspectiva de gênero. Esse protocolo ele estabelece, então, parâmetros mínimos de atuação. A partir deste protocolo, o Brasil, no ano de 2016, por meio de uma iniciativa que contou com a colaboração de várias instituições, como a COPEVID, que é a Comissão Nacional de Membros do Ministério Público, que atua no enfrentamento à violência contra a mulher, que a doutora Cristiane tem assento, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, o Ministério Público Federal, enfim, várias instituições se reuniram e adaptaram esse protocolo ao contexto nacional. Esse documento ele se chama Diretrizes Nacionais de Investigação Criminal com Perspectiva de Gênero. E na página do Ministério Público, na aba do NEVID, vocês podem encontrar esse documento que ele na verdade, um roteiro para nossas atuações diárias, ali para todas as instituições do sistema de segurança pública e de justiça. Bem, essas diretrizes nacionais, elas trouxeram a importância de ser realizado no primeiro atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, uma avaliação do risco para subsidiar as ações das medidas protetivas, das medidas cautelares que seriam ali aplicadas a essa mulher. Então, a partir do ano de 2016, enquanto coordenadora do NEVID, contando com o apoio do nosso Procurador-Geral de Justiça, eu busquei o Instituto Jones Santos Neves e apresentei o desafio de construirmos um documento científico com critérios objetivos que subsidiasse os requerimentos das nossas medidas protetivas de urgência em âmbito do Estado do Espírito Santo. A proposta foi aceita e foi firmado um acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o Instituto Jones dos Santos Neves e a Secretaria de Segurança Pública e a Chefia de Polícia para estudo e elaboração de um formulário próprio. Foram quase 2 anos de trabalho que envolveu análise de inquérito policial, análise de medidas protetivas, realização de aplicação em comarca piloto, capacitação dos envolvidos, apresentação da ficha ainda em construção na Câmara Técnica. É importante a gente registrar que por 2 oportunidades nós estivemos lá, e não apenas para apresentar o trabalho, mas também para acolher sugestões. E esse resultado, então, ele foi concluído e resultou na nota técnica número 54, que vocês podem encontrar também na página do Ministério Público e do Instituto Jones. Eu faço aqui um registro de reconhecimento a esse trabalho de excelência realizado pelos servidores do Instituto Jones Santos Neves, a quem eu agradeço na pessoa da doutora Sandra Mara Pereira e do doutor Tiago Guadalupe, que com excelência eles atuaram no desenvolvimento da nossa ficha de avaliação de riscos. Também quero fazer um agradecimento à nossa colega de Ministério Público, doutora Ana Cristina Fonseca, ao juiz doutor Marco Aurélio, à delegada de polícia Natália Tenório. Em nome dela eu parabenizo e agradeço a todas as delegadas do PEN que participaram conosco desse processo de construção da nossa ficha. A ficha de avaliação de risco do Ministério Público, ele é fruto de um trabalho coletivo, foi selecionado no ano passado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre as práticas nacionais com potencial de transformação
formação em cenário e em cenário de violências de gênero, né? E será inserida agora em 2020 na Casoteca do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bem, vamos agora para o segundo modelo. Concomitantemente, né, a gente começou aqui nosso trabalho no ano de 2016. Concomitantemente, o Conselho Nacional do Ministério Público, no ano de 2018, por meio de cooperação com a delegação União Europeia aqui no Brasil, iniciou também um trabalho voltado para a construção, elaboração de uma ficha de avaliação de riscos, que resultou na ficha que alguns de vocês aqui conhecem como sendo o FRIDA, tá? É importante a gente dizer aqui que o FRIDA ele foi concebido cientificamente, com amparo em modelos internacionalmente reconhecidos e analisou também modelos em nosso país. A pesquisadora Vânia Pazinato, quando esteve aqui o ano passado, nos capacitando em relação ao FRIDA, ela apontou os modelos brasileiros que eles analisaram na construção do FRIDA, e o nosso modelo aqui do Estado do Espírito Santo, ele foi um dos modelos analisados que contribuiu na elaboração do FRIDA. Lembro aqui também do modelo do Distrito Federal e do modelo do Rio Grande do Norte. Então, ainda no ano de 2018, quando do lançamento do FRIDA, foi firmado um termo de parceria entre o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério de Direitos Humanos para a implementação e aplicação do FRIDA. Então, aí agora eu apresentei o segundo modelo. Este modelo é importante dizer que ele continua em vigência, tá? E hoje o governo federal aplica ele no Ligue 180. Então, pode ser que alguns de vocês que estão aqui, delegadas, Defensoria Pública, Ministério Público, Judiciário, a rede, pode ser que alguém receba esse formulário. E esse formulário é quando receber denúncias do Ligue 180, tá? Vou trazer agora, então, o terceiro modelo. Não obstante esse termo de parceria firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público, houve uma divergência no que tange a metrificação que o FRIDA estabelece. Os juízes que atuam na VD não concordaram com esse sistema de metrificação. E o que é, em rápidas palavras, essa metrificação? O modelo... A metrificação, de acordo com o que foi estudado, estabelecido no FRIDA, o técnico que preencher o formulário, ele pode dizer o grau de risco em que a vítima se encontra, se é médio, se é alto ou se é elevado. E, em geral, os formulários de avaliação de risco, eles são divididos em blocos, que versam sobre questões envolvendo a mulher em situação de violência. Questões sobre o agressor, questões sobre o contexto familiar, contexto social e toda a situação da violência sofrida pela mulher. Essas dimensões de análise, elas dão ensejo a agrupamentos de fatores de risco. E aí, esses agrupamentos, essas questões, elas vão recebendo pontuações, pesos de acordo com a gravidade da ação e do risco, né? Que em geral variam de 1 a 5. Então, foi nessa questão que houve a discordância pelo CNJ, o que acabou no ano de 2019 sendo aprovado um outro formulário de avaliação de risco pelo CNJ, que é a resolução 285, 284, 285 do CNJ, que institui e implementa o formulário de avaliação de riscos em âmbito do judiciário brasileiro. Bem, até março deste ano, nós não tínhamos em âmbito do CNMP o FRIDA aprovado no plenário. Tá? Nós estávamos usando, mas ainda não tinha sido aprovado. E o Ministério Público brasileiro começou a levar para o relator essa ansiedade da gente estar trabalhando com 2 formulários, com 3, 4, porque assim como o Estado do Espírito Santo desenvolveu o seu formulário, outros estados também desenvolveram. E aí a gente ainda teria o do Judiciário, e isso a gente começou a ficar preocupado de ser um fator de revitimização para as mulheres,
mulheres. Então, nós começamos a buscar o relator que estava com esse procedimento da proposta da implementação da resolução do FRIDA, em âmbito do Ministério Público. E, então, o doutor Sebastião Cacheta, que foi o conselheiro do CNMP, sensível a essa necessidade da gente buscar a unificação das ferramentas, ele passou a ouvir todo o Ministério Público brasileiro, todo o MP teve a oportunidade de se manifestar, tá? Bem como a Copevide. E ali, então, chegou-se à conclusão que sim, a gente não poderia estar com 2 formulários em âmbito nacional para tratar da mesma questão. Então, assim, o doutor Sebastião, ele convidou membros do Judiciário, membros do Ministério Público, nós da Copevide estivemos ali, e então chegamos a esse formulário que depois a doutora Cristiane vai abordar com mais detalhe com vocês. Então, esse formulário nacional que foi publicado, a resolução, em março deste ano, ele é fruto de um trabalho integrado entre o Ministério Público Brasileiro, por meio da Copevide, e do Judiciário Brasileiro, por meio do Fonavide. O Fonavide assim como no MP, a gente tem de cada estado, promotores que discutem a questão da violência doméstica, o Fonavide também é um fórum de juízes que discutem em âmbito nacional a questão da violência doméstica, políticas de enfrentamento, buscando minimamente harmonizar a temática pelo Brasil. Então, assim, foi assinada a Portaria 05, em março deste ano, unificando os modelos do CNMP e do CNJ. Tá? Lembrando, volto a dizer, que o FRIDA ele continua sendo utilizado pelo governo federal no Ligue 180. Essa unificação ela foi essencial para a prevenção e para o enfrentamento dos crimes praticados no contexto da violência doméstica, para salvaguardar as vidas das mulheres. Então, assim, acho que em rápidas palavras, Cristiane, era esse que é o cenário que antecedeu a implementação do Formulário Nacional de Avaliação de Riscos como um instrumento de política judiciária nacional em âmbito do Ministério Público, em âmbito do Judiciário, com o objetivo de identificar fatores que indiquem o risco que a mulher está naquele momento e de evitar o agravamento dessa violência em âmbito das relações domésticas, tá certo? É bom que a gente tenha essa compreensão que o Formulário Nacional de Avaliação de Riscos, ele é para ser atuado em violências de gênero contra as mulheres, em âmbito doméstico e intrafamiliar. Acredito que eu não extrapolei meu tempo, eu fico aqui à disposição depois para tirar qualquer dúvida. Eu agradeço muito a Cristiane por essa oportunidade. Por vezes, alguns colegas me ligam e durante todo esse processo desses 2 anos que nós passamos com essa formulação deste formulário, alguns falavam, Cláudia, só quem participou desse passo a passo desse processo para entender, né? Num dado momento a gente chegar em âmbito nacional com 4, 5, 6 formulários, mas hoje sim, graças a essa atuação conjunta, nós temos um formulário nacional de avaliação de riscos. Novamente, eu agradeço a oportunidade, cumprimentando meus colegas que aqui estão, muitos de vocês a gente tem se visto, né, semanalmente aqui pela plataforma virtual, ela tem servido para nos aproximar, então continuo à disposição, tá? A maioria tem meu telefone e, Cristiane, devolvo a palavra para você. Agradeço, Cláudia, que sempre de forma tão clara e objetiva, né, pôde nos apresentar um pouco desse histórico do formulário de avaliação de risco. É sempre muito bom ouvi-la, né, e repassando esses seus conhecimentos para a gente. Gostaria de saudar e cumprimentar também o doutor Alexandre Guimarães, que se encontra presente no evento, subprocurador de Justiça Institucional e coordenador do Centro de Apoio e Núcleos. Bom, eu vou compartilhar com vocês, né, um slide da minha fala. Vou ter o auxílio aqui da equipe do NEVID.
Aguardem só um instantinho que demora às vezes um pouquinho, né, para o compartilhamento de tela. Enfim, mas o tema que me foi proposto falar é a apresentação do Formulário Nacional Instituído, as implicações do seu uso, as ações relevantes no processo de implantação do documento na rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar e o papel do Ministério Público neste processo. Bom, vamos ao segundo slide. A violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, ela é um fenômeno complexo e multidisciplinar, e por isso é importante conhecer e compreender os fatores externos que poderão influenciar no trâmite de uma ação judicial dessa natureza. A Lei Maria da Penha, ela trabalha em 3 eixos estruturantes: a prevenção, a proteção e a responsabilização. A medida protetiva, ela trabalha no eixo protetivo, uma perspectiva de prevenção terciária, de resposta. Por isso, entende-se que a MPU é uma tutela civil de garantia do direito fundamental da vítima que sofre violência. Ela não protege processo, mas sim pessoas. E por isso mesmo, sabendo que a violência doméstica ela tem um caráter cíclico, tratar adequadamente o episódio atual de violência doméstica também é prevenir um possível episódio futuro. Enquanto a investigação criminal projeta-se para o passado, as estratégias da proteção da vítima projeta-se os efeitos para o futuro e exigem uma nova lógica de intervenção de todas as instituições públicas pautadas no princípio da precaução. Em relação à criação do formulário, né, como dito, ele foi instituído no âmbito do Poder Judiciário, Ministério Público, por meio da resolução conjunta do CNJ-CNMP, número 5, de 3 de março de 2020. E o seu conceito seria de ser um instrumento de prevenção e de enfrentamento de crimes e demais atos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra as mulheres, e possibilita diagnosticar e identificar se a mulher se encontra em situação de risco. Assim, os profissionais que atuam no contexto da violência de gênero, eles podem tomar decisões ou medidas de prevenção da violência com o objetivo de evitar novas agressões. E por meio deste formulário, será possível mensurar em quais situações a vítima se encontra e subsidiar a atuação do Ministério Público, do Judiciário e das demais instituições. Além disso, os dados serão compilados para fins de estatísticas e assim serão disponibilizados com o fim de orientar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das políticas públicas de prevenção e de enfrentamento aos crimes e demais atos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. É importante também deixar registrado que deve ser preservado o sigilo dessas informações. Bom, qual seria o objetivo do formulário? É identificar os fatos que indiquem o risco da mulher vir a sofrer qualquer forma de violência no âmbito das relações domésticas e familiares. E a sua função seria optar pelo tipo de intervenção mais adequado a prevenir a violência, proteger as vítimas e ressocializar os agressores. O formulário, ele é um questionário objetivo e técnico, é uma ferramenta extremamente útil para os profissionais que trabalham com a violência de gênero, para que possam dar uma resolução adequada ao problema. O formulário ele é importante para a aplicação das medidas protetivas de urgência, que, como sabemos, né, tem essa tutela civil de cunho inibitório e, portanto, independe de outro processo. Bom, vamos passar para o próximo slide. Quando aplicá-lo? Por ocasião do primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica e familiar, o que não nos impede de aplicá-lo, a rede aplicar em momentos posteriores, sempre se evitando a revitimização. Por isso, segundo o artigo 3º da Resolução 05, o documento ele deve ser aplicado preferencialmente na Polícia Civil, no momento do registro da ocorrência policial, e na impossibilidade pela equipe do Ministério Público e do Judiciário. Mas, na verdade, o formulário ele pode ser aplicado por toda a rede de atendimento à mulher em situação de violência
inclusive pelos centros especializados, os centros de referência de atendimento à mulher, quanto os CREAS, né, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social. O NEVID ele tem coordenado reuniões buscando um termo de parceria com as instituições para aplicação do formulário. Por isso, estamos em via de firmar esse termo de parceria e também temos coordenado reuniões justamente nesse objetivo para que o formulário, principalmente a parte objetiva, seja aplicada em todas as delegacias de polícia do Estado do Espírito Santo. Quem pode aplicar? O formulário ele é composto de duas partes, questões objetivas, a parte 1, e questões subjetivas, a parte 2, e deverá ser aplicado por profissional capacitado. Mas na ausência do profissional capacitado, a vítima pode preencher o documento na parte 1 do documento, composta por questões objetivas. É necessário deixar claro para aqueles que forem aplicar o formulário que deverá explicar para a vítima do que se trata, para evitar esse processo de revitimização, já que muitas perguntas do formulário elas serão feitas também durante a sua oitiva. O formulário ele será juntado ao inquérito policial e ao procedimento relacionado à prática de atos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, para auxiliar nas decisões de medidas protetivas pelos magistrados ou ainda para subsidiar a atuação do Ministério Público e demais integrantes da rede de proteção. Bom, o formulário, como eu disse, né, é um instrumento técnico, ele é objetivo e ajuda nessa padronização dos fatores de risco no ambiente de violência doméstica e familiar. E por isso é necessário saber alguns conceitos, como o que é risco e quais as suas situações podemos identificá-lo. E dependendo das respostas da vítima, é possível medir a gravidade da situação enfrentada, como se é de um risco médio, alto ou extremo. Né? Mas como disse a doutora Cláudia, né, não há uma metrificação nesse formulário, mas para quem recebe o formulário, faz a análise dele, é importante fazer esse quantitativo de risco. E o que seria o risco? É a probabilidade ou a chance de que algo ocorra novamente no futuro. A avaliação de risco ela é essencial para o aprimoramento dos atendimentos oferecidos à mulher em situação de violência com vistas à garantia da sua segurança. E quais seriam esses fatores de risco? São os elementos e circunstâncias que podem aumentar a possibilidade de novo episódio ou de feminicídio. Como disse, né, é necessário deixar claro que o fator de risco não gera a violência. O que gera a violência é a discriminação de gênero. Os fatores de risco, eles apenas potencializam o risco dessa violência. Por isso, a avaliação de risco ela é um instrumento de política pública e extremamente importante, pois permite identificar os fatores envolvidos. E quanto mais fatores presentes de um caso, maior o risco potencial. Com as respostas às perguntas, é possível identificar os fatores que contribuem para a reincidência da violência e até mesmo de um feminicídio. Por exemplo, um histórico de comportamento violento do agressor a membros da família, um histórico de violência sexual. Então, tudo isso é possível fazer essa análise. Com relação à classificação do risco, ao contrário do FRIDA, o formulário atual não possui metrificação quanto a risco a que a vítima está sendo submetida, ficando a critério do órgão julgador avaliar as condições de cada caso e decidir qual a melhor resposta a ser dada pelo judiciário destinatário final deste instrumento. É necessário também deixar claro que a classificação do risco, né, como eu disse, ela é meramente metodológica, já que o formulário atual não indica tal avaliação e seria apenas uma forma de auxiliar aqueles que receberão o formulário. Por fim, gerar riscos, que seria usar estratégias de proteção para evitar que ocorra uma nova violência ou que aumente a gravidade da situação. Para tanto, recursos pessoais da vítima e rede de apoio pessoal, bem como os recursos institucionais, eles devem ser mobilizados. Passamos para o próximo slide. E aí nós temos, né, o risco moderado,
que quando há pouca ou nenhuma violência grave sofrida, sem indicadores de risco iminente de violência grave ou letal. Quais seriam, então, nesse caso, as providências? Por exemplo, um encaminhamento de informações da vítima sobre rede de apoio psicossocial, local para demanda espontânea, uma avaliação da necessidade de encaminhamento do suposto agressor a programas de reflexão psicossocial e deferimentos de medidas protetivas de urgência. O risco grave, quando há situações graves de violência, mas sem indicadores de risco iminente de violência física grave ou potencial. E aí, nesse caso, quais seriam as providências? Encaminhamento também ao serviço psicossocial, avaliação da necessidade de encaminhamento do suposto agressor a programa de reflexão, deferimentos das medidas protetivas e continuidade do processo criminal. No caso de um risco extremo, identificação da situação grave com iminente reiteração da violência física grave ou feminicídio, e sendo necessário o acompanhamento próximo dos órgãos de proteção. As providências seriam também essa avaliação da vítima, necessidade do seu encaminhamento à casa-abrigo, encaminhamento do caso para a Patrulha Maria da Penha, para visitas tranquilizadoras, a atribuição de prioridade nos diversos serviços, inclusive de intimações judiciais, encaminhamento às redes locais de atendimento, enfim. A avaliação realizada por meio desse formulário, ela constitui esse recorte do fenômeno, e essa avaliação inicial, ela não é definitiva. O risco ele pode ser alterado ao longo do tempo, por isso outras avaliações podem ser realizadas nos diversos serviços que compõem a rede de enfrentamento à violência doméstica e contra a mulher. Fatores de proteção seriam os indicadores que podem afastar ou diminuir o risco de novos episódios de violência e feminicídios. Próximo slide. Bom, como disse, né, o formulário é um questionário objetivo e técnico, uma ferramenta útil para os profissionais que trabalham na violência doméstica e familiar, que possam dar uma resolução adequada ao problema da violência de gênero. Deve-se ter em mente que o período de maior risco para a mulher é justamente no momento em que ela procura as autoridades policiais e faz o boletim de ocorrência, ou quando ela decide se divorciar. Se a mulher ela não possui essa rede de apoio e se o Estado não proporciona a rede de proteção, torna-se arriscado esse corte brusco de laços. Por isso, independentemente do preenchimento do formulário ou de suas respostas, as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima devem ser apreciadas e a persecução criminal ela deve ter sua continuidade. Além disso, as poucas respostas positivas não significa desnecessidade da medida protetiva, já que não podemos subestimar a violência psicológica, que muitas vezes não possui tipos penais adequados para retratar sua gravidade, mas possui impacto no adoecimento mental das mulheres e na fragilização dos seus vínculos familiares e comunitários. A avaliação realizada por meio desse formulário, ela constitui um recorte, né, como eu disse, desse fenômeno. Agora vamos diretamente para o formulário, que contém 27 perguntas, sendo dividido em partes e blocos. A primeira parte, que é a identificação das partes, né? A primeira parte do formulário, ela tem como objetivo identificar os envolvidos e buscar as políticas públicas mais eficazes para determinado tipo de pessoas. Então, a avaliação, né, desses dados na parte 1 do formulário, ela é qualitativa e requer o julgamento do avaliador, e quanto maior o número de respostas no bloco, seria maior o risco de um possível feminicídio. Então, passamos agora rapidamente para os blocos, né? Nós temos o bloco 1, que seria o histórico da violência. O agressor já ameaçou a vítima ou qualquer familiar com a finalidade de atingi-la. Se o agressor já praticou alguma dessas agressões físicas ou
se necessitou de atendimento médico e internação para algumas dessas agressões. Bom, nessas 3 perguntas aí, verifica-se situações em que a mulher está em risco de sofrer formas severas de violência, tais como o feminicídio. Na pergunta 5, né, se o agressor persegue a vítima, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar a sua vida, as coisas que faz. Esse ciúme patológico, obsessivo ou delirante é um risco de abuso, de homicídio ou de suicídio. Por isso, é um risco elevado. O risco de feminicídio ele é aumentado 9 vezes quando o agressor é altamente controlador e passou por um processo de separação após conviver com a mulher. A pergunta 6, se o agressor já teve algum desses comportamentos, como disse frases do tipo, se você não for minha, não será mais de ninguém, se perturbou, perseguiu ou vigiou você nos locais mais frequentados, se proibiu a vítima de visitar familiares ou amigos, se proibiu de trabalhar ou estudar, se fez telefonemas, enviou mensagens de celular ou e-mails de forma insistente, se impediu de ter acesso a dinheiro, conta bancária ou outros bens, se teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre a vítima. Bom, segundo pesquisas, 30% dos casos de feminicídio tiveram como motivador os ciúmes, esse sentimento de posse e de machismo. Por isso é importante fazer a análise desse risco. Próximo, pergunta 7. Se a vítima já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo esse mesmo agressor. Bom, as ocorrências policiais anteriores, elas podem revelar padrões de agressões e contribuir para a análise da probabilidade da ocorrência de violências futuras. Assim como a pergunta, o agressor já descumpriu medida protetiva anteriormente deferida, o descumprimento da medida protetiva que o autor não está, isso demonstra, né, que esse descumprimento da medida protetiva demonstra que o autor não está disposto a respeitar as ordens judiciais, o que indica as possibilidades de ocorrência de violência grave. A pergunta 8, as agressões ou ameaças do agressor contra a vítima se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses. Há uma escalada da violência e é uma dimensão fundamental, é um antecedente comum também de ocorrência de feminicídio, que nós temos agora o bloco 2, que são os dados do agressor, para demonstrar o nível de agressividade e periculosidade do agressor. Pergunta 9, se o agressor fez uso abusivo de álcool, de drogas ou medicamentos. Bom, o uso do álcool, ele pode aumentar a possibilidade da ocorrência de violência, pois diminui as inibições e capacidade de julgamento. O uso de drogas é um fator de risco de reincidência, enquanto o uso abusivo, ele é indicativo de risco extremo de violência. Pergunta 10. Se o agressor tem alguma doença mental comprovada por avaliação médica. O problema de saúde mental, ele torna-se também um fator de risco preocupante. Pergunta 11. Se o agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se. A ideia de suicídio e o desejo de morte também é um fator de risco de feminicídio. Pergunta 12, se o agressor está com dificuldades financeiras, está desempregado ou tem dificuldades de se manter no emprego. O não cumprimento do papel de provedor, tido como tipicamente masculino, pode ensejar conflitos nessa dinâmica relacional. Pergunta 13, se o agressor já ameaçou usar arma de fogo contra a vítima ou tem fácil acesso à arma. No Brasil, quase metade dos feminicídios ocorridos entre os anos de 2011 e 2013 envolveram o uso de arma de fogo. Então, também é um fator de risco a ser avaliado. Pergunta 14, se o agressor já usou, ameaçou ou agrediu os filhos da vítima, outros familiares, amigos, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais.
Pessoas com histórico de violência em outros tipos de relações interpessoais, eles têm uma probabilidade maior de se envolverem em episódios de violência. Pergunta 15. Se a vítima se separou recentemente do agressor, tentou ou manifestou a intenção de se separar, os 3 primeiros meses de separação, eles são cruciais para a vítima. E é de maior risco porque ou o agressor está nervoso ou ele está perigoso. Pergunta 16, se tem filhos. Os filhos são usados como instrumentos para violência, em alguns casos. O risco de feminicídio é duplicado quando a mulher tem filhos de relação anterior. Pergunta 16, se a vítima tem filho. Perdão, 16b, qual a faixa etária dos filhos, se tiver mais de um filho, se pode assinalar mais de uma opção. É informação também importante para proteção integral e encaminhamentos necessários. 16c, se alguns dos filhos é pessoa com deficiência. Também é um fator importante a ser avaliado. 17, se estão vivendo algum conflito com relação à guarda dos filhos, visitas ou pagamento de pensão pelo agressor. Em muitos casos, a disputa da guarda, ela pode revelar contextos preexistentes de violência doméstica e motivar situações de violência após esse relacionamento. A 18, se os filhos já presenciaram atos de violência do agressor contra a vítima. A exposição de tais vivências naturaliza a situação da dominação masculina e submissão feminina. E é também importante essa avaliação para se verificar se os filhos são vítimas indiretas da violência. Se a vítima sofreu algum tipo de violência durante a gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto, a violência durante a gestação também está relacionada ao risco de feminicídio. Se a vítima está grávida ou teve bebê nos últimos 18 meses, se a vítima está em um novo relacionamento e as ameaças ou agressões físicas aumentaram em razão disso, também sabe-se que aumenta a violência por parte do agressor, a perda do controle sobre a mulher. E pesquisas mostram que o risco de feminicídio aumenta 5 vezes quando a mulher se separa para se relacionar com outra pessoa. Pergunta 22. Se a vítima possui alguma deficiência ou doença degenerativa que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, né? Há essa dupla vulnerabilidade, o que gera maior dificuldade também para acessar os serviços. Qual a cor, raça que se identifica? Também nessa análise de uma dupla vulnerabilidade. O bloco 4 são outras informações importantes. As respostas do bloco 4 não configuram fatores de risco de feminicídio ou lesão agravada e não devem ser contabilizadas, apesar de fornecer informações importantes para a compreensão dos fatos. Essas informações quantitativas da parte 1, elas devem ser complementadas com a avaliação estruturada da parte 2. Esse bloco 4, ele contém perguntas acerca da moradia da vítima, do bairro onde mora, as condições de residência, para análise da vulnerabilidade financeira da vítima. E é importante esclarecer a mulher também sobre o abrigamento quando há essa possibilidade de preservar a sua vida, né? Então, perguntas do tipo, se ela se considera que mora em um bairro, comunidade ou área rural, local de risco de violência, e qual a situação de moradia. Enfim, a instabilidade de moradia, a ausência de local para morar após o rompimento, sobretudo quando se tem filhos, agrega a vulnerabilidade socioeconômica e constitui um fator de permanência no ciclo da violência. Se você se a vítima se considera dependente financeira do agressor e se ela aceita o abrigamento temporário. E essas são as perguntas e aí depois passamos para a parte dos profissionais. Bom, essa parte 2 é uma parte para ser preenchida por profissional capacitado. Essa avaliação, ela deve ser conduzida por esse profissional capacitado em gênero. No mundo ideal, seria por uma equipe multidisciplinar, mas na nossa realidade, até porque a resolução fala equipes, né, elas podem ser todos aqueles que fazem a capacitação em gênero,
podem aplicar esse formulário. Nessa parte do formulário, o profissional responsável pelo atendimento, ele deverá registrar informações consideradas relevantes para a compreensão global da situação. O registro se fará a partir de informações que já foram prestadas pela vítima, acrescentadas de outras sobre sua condição física, emocional e psicológica, e ao final um campo aberto que permite o registro de informações adicionais e que sejam consideradas relevantes para entendimento da gravidade da situação, para a proteção da mulher. Por isso também é possível que essa parte 1 ela seja feita na delegacia de polícia pela mulher e a parte 2, num segundo momento, pela equipe multidisciplinar naqueles locais em que houver a equipe multidisciplinar ou os profissionais que forem capacitados, até porque, né, na resolução conjunta fala-se sobre essa capacitação de gênero. Como disse, né, nessa parte 2, o preenchimento, algumas perguntas do tipo: durante o atendimento, a vítima demonstra percepção de risco sobre sua situação? A percepção é de existência ou de inexistência do risco? Por exemplo, ela diz que o agressor pode matá-la, ou ela justifica o comportamento do agressor, ou naturaliza o comportamento violento. Bom, é necessário, né, essa análise, avaliar a percepção da mulher sobre o risco e os elementos que interferem nessa percepção. Às vezes a mulher tem uma distorção cognitiva ou de negação da violência e do contexto de risco, está com estresse pós-traumático e outras condições de saúde que interferem na percepção dela sobre o risco. Por isso, é necessário explicitar as diferenças de percepção entre o avaliador e a vítima, quando houver. Outra pergunta: existem outras informações relevantes em relação ao contexto ou situação da vítima e que possam indicar riscos de novas agressões? Por exemplo, a vítima teve novo companheiro ou tomou decisões que anunciam um comportamento definitivo com o agressor, pretende mudar de casa, bairro, cidade. Seria para investigar a intenção e planos efetivos de separação, bem como a dinâmica após a separação. São dimensões relevantes sobre esse tema, que são: se a vítima não se separa por medo, se a vítima planeja a separação, o comportamento do autor após o anúncio da separação. Após a separação, o autor agrediu ou ameaçou agredir a pessoas que ajudaram a vítima. Se o autor tem meio ou poder especial para encontrar a vítima no caso de separação, ou se tem outros relacionamentos amorosos. Como a vítima se apresenta física e emocionalmente, se tem sinais de esgotamento emocional, se está tomando medicação controlada, se necessita de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Seria para avaliar esse funcionamento da saúde física e mental da mulher. Doenças crônicas, o estresse pós-traumático, enfim, bem como fazer com que essa mulher acesse ao uso de medicação e tratamentos. Outra pergunta: a descrição de forma sucinta outras circunstâncias que chamaram sua atenção e que poderão representar risco de novas agressões a serem observadas no fluxo de atendimento. Seria investigar outros fatores de risco, como, por exemplo, a ideia suicida, o uso abusivo de álcool e droga, o transtorno de personalidade do autor, a agressão na gestação, orientação sexual ou identidade de gênero da vítima, que tornam discriminação por parte do autor. A agressão, o agressor pertence à organização criminosa, ou a grande diferença etária entre o agressor e a vítima. A outra pergunta que seria: quais são os encaminhamentos sugeridos? E se a vítima concordou com os encaminhamentos. Também é possível que a vítima receba esse formulário e ela não tenha interesse em responder aquelas perguntas. Então, até mesmo ali na delegacia de polícia, né, entrega-se o formulário. Se ela não quiser responder,
o escrivão de polícia, quem for fazer a oitiva dessa vítima, coloca essa informação que ela não quis preencher o formulário. Bom, por fim, essas acho que eram as considerações, eu acho que eram as considerações mais necessárias, importantes a serem faladas sobre o formulário. Eu gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos de maneira especial à doutora Cláudia Garcia, porque sempre me inspirou, incentivou a atuar com outro olhar sobre a violência de gênero. Agradeço também aos colegas da COPEVID, o Thiago Pierobon, a doutora Sara Gama, a quem me auxiliaram no tema, também o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através do seu curso de gênero, e a juíza Luciana Rocha, do TJ do Distrito Federal. E finalizo com uma frase do Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, e que não foi voltado para a área de gênero, mas eu acho que é uma frase que a gente tem que utilizar para a vida toda. Se você fica neutra em situações de injustiça, você escolhe o lado do agressor. Agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Vamos agora à parte, né, das perguntas. Ótima pergunta do Marcos Daniel. O que está sendo feito para mudar a realidade social das vítimas de violência doméstica, uma vez que a maioria das vítimas são pobres e negras? Quais são as inclusões sociais que estão sendo feitas? O MPES tem feito algum acompanhamento das vítimas de violência doméstica? Se tem feito, existe relatório? Como compartilhar? Bom, o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero, né, ele atua nesse fomento de políticas públicas voltadas às mulheres e também às mulheres negras. Nós também temos um Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, inclusive teremos um evento semana que vem sobre a juventude negra. Convido você, Marcos, para participar desse evento que será importante também. Então, a nossa atuação, ela é toda voltada nesse fomento de políticas públicas, né? Nós fazemos parte da Câmara Técnica, junto com outros órgãos estaduais, municipais, sempre no combate à violência. Os promotores de justiça nas suas áreas de execução, eles também têm esse viés. O próprio formulário de avaliação de risco, esse curso de hoje, tem como esse objetivo, né? Porque ali tem perguntas voltadas para a raça, a cor da pessoa, porque a gente sabe que os índices são alarmantes em relação às mulheres negras, já que 61% das mulheres que sofrem violência de gênero são negras. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado, e é feito esse olhar, e o formulário também vem com essa visão para se buscar políticas públicas nesse sentido. Por isso, nós temos também dois núcleos, né, que atendem as mulheres negras, não só a violência de gênero, mas também o núcleo de direitos humanos. Vamos à próxima pergunta, da Thaís Batista. Gostaria de saber se os profissionais que estão nas delegacias foram ou serão capacitados para o preenchimento, já que foi mencionado que preferencialmente ocorrerá nesse serviço o preenchimento do formulário. O formulário, realmente, preferencialmente, é para ser aplicado nas delegacias de polícia. Como eu disse inicialmente, né, a gente tem buscado esse termo de cooperação para que se realize. A Polícia Civil, ela não tem uma equipe suficiente para a aplicação do formulário na sua plenitude, a gente entende essa situação, mas só de aplicar esse formulário, entregar a vítima para aplicar o formulário, a parte 2 já é importante. Esse evento foi disponibilizado para que quem atua ali naquela área tenha essas informações. Além disso, teremos outros eventos de capacitação de gênero para para que tenha esse viés, né, de gênero, para que o policial que atenda ali a vítima tenha esse viés voltado para a violência de gênero. O formulário em si, como eu disse, ele pode ser aplicado pela própria vítima, mas é importante que aquele profissional que esteja ali na delegacia de polícia tenha essa sensibilidade e mostre para a mulher, como eu disse, né, na minha fala,
informe para ela do que se trata o formulário. Aliás, em todo o processo criminal, é importante que a vítima ela tenha conhecimento de quais são os passos ali do processo para que ela seja informada do que ocorrerá ali no final do processo, né? A violência de gênero, ela tem um viés muito mais cível, de assistência, de políticas públicas, eu acho, do que esse viés criminal, até porque as penas, elas são muito baixas, né? Então, mas o que fica ali para aquela mulher, as sequelas psicológicas, elas são gigantescas, por isso que a gente tem que trabalhar com esse olhar voltado para as políticas públicas, para a atenção à mulher nessa perspectiva. Ah, tá. Aqui o Marcos Daniel fala que isso foi localizado no plantão da PEN de Vitória, e há 2 meses até hoje não teve nenhum treinamento no sentido de atendimento especial às mulheres vítimas de violência doméstica. É algo importante, assim, o que você disse, né? A gente, não só o Ministério Público capacita os promotores de justiça, os servidores, como a Polícia Civil também tem que fazer capacitação dos seus delegados e servidores, o Tribunal de Justiça tem que fazer capacitação dos juízes e servidores. Então, é algo que a gente, tomando conhecimento, né, a gente vai repassar para a doutora Cláudia Dematê, a fim de que vocês tenham, né, principalmente quem atua especificamente nessa área, tem que ter uma capacitação específica, mas te parabenizo por estar hoje aqui no evento, né, buscando essa sua capacitação. Pergunta também da Thaís Batista, gostaria que falasse sobre as frentes de trabalho com homens, há uma ausência desse trabalho na rede de serviços. Thaís, nós tivemos também um evento do Nevide, salvo engano, no dia 7 de julho, né, no dia 7 de agosto, perdão, no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, e um dos assuntos foi em relação aos grupos reflexivos, né? É uma política pública que deve ser feita pelos municípios. O Ministério Público ele tem incitado os municípios a realizarem esses trabalhos reflexivos. A própria Polícia Civil tem um grupo, né, que é o trabalho com homens também, que é o projeto Homem que é Homem, que é feito em parceria com os municípios, em que eles capacitam aqueles profissionais, e os profissionais dos municípios aplicam o projeto. Enfim, tem cada município, vários municípios têm os projetos na Grande Vitória, os municípios já têm seus projetos, e a intenção é que os municípios também do interior tenham esses projetos, né? Por isso que a gente sempre busca esse fomento, esse incentivo para que se crie também os projetos com o homem, porque realmente é necessária a atuação nesse sentido. Bom, eu acho que é só, então, colegas servidores, operadores do direito, eu agradeço a todos pela presença, e deixo aqui, né, o NEVID, o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero, à disposição de todos para esse trabalho em parceria, para essas capacitações. A gente tem realizado vários eventos e teremos um outro evento em setembro, que encaminharemos futuramente os convites. E eu acho que essas eram as considerações importantes, e que todos possam aplicar esse formulário de avaliação de risco. Doutora Cláudia? Ei, Cris, desculpa. Bem, agradecer novamente, em especial aqui, doutor Alexandre, que realmente, ao longo dos anos, doutor Alexandre tem se feito presente, um assíduo nos eventos do Nevide, assim como o nosso colega Evaldo, aqui de Domingos Martins, e outros tantos que eu tenho visto, doutor Veraldo. Veraldo tem sido aqui a gente Veraldo, acho que praticamente umas 2, 3 vezes por semana nós estamos juntos, né, Veraldo? Então, assim, outros tantos queridas e queridos aqui da rede que eu vi aqui no chat. Como eu disse, ainda que nessa forma virtual, é muito bom reencontrar todos vocês, a equipe do Nevide, que esteve aqui comigo durante 4 anos, meu colega Flávio, lá da Serra, que está com o bebezinho dele fofo ali no colo. Bem, eu só quero realmente agradecer e me colocar sempre à disposição de todos vocês.
Bom, é isso. Então, colegas, encerramos. Gente, muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom fim de semana. E até o próximo evento do Nevite. Tchau, bebê!